Nas palavras que eles usaram aí nesse episódio, foi intenso, né, gente? Desculpa se o review demorou um pouquinho, mas eu tive que rever esse episódio aí bem mais de uma vez para realmente absorver, processar o que eu vi, porque foi muita coisa, foi intenso. Então vamos direto pra análise. A gente no início do episódio dá de cara com a mãe do ano, a Hera, que entra em uma zona de combate com seu filho Jace. Cara, não é possível que só eu fico preocupado com esse menino aqui o tempo inteiro. O que esse menino tá fazendo aqui? Mas é isso aí. A Hera então encontra o Huyang, e o Huyang, se olhar aqui no olho dele, é muito legal a forma que eles estão conseguindo transmitir as emoções em um droid. A gente vê o Huyang aqui realmente triste, e ele realmente avisou. Ele disse para as meninas ficarem juntas, mas elas decidiram se separar e agora deu no que deu, né? O nome desse episódio é interessante, o Shadow Warrior, o Guerreiro da Escuridão, o Guerreiro da Sombra, algo assim. E o interessante é porque esse título aqui já foi utilizado antes, lá na série The Clone Wars. Só um detalhe mesmo. Então aqui a gente retorna lá pro Mundo Entre Mundos. A Ahsoka conversando com o Anakin. No episódio anterior, episódio 4, eu fiquei um pouco com medo com o CGI do Anakin, o rejuvenescimento dele artificial aqui, mas ainda bem, esse episódio aqui tirou todos os meus medos porque o Anakin tá perfeito. De início, o Anakin aqui é engraçado, ele chama a Ahsoka de velha, mas o massa aqui é que o Anakin na trilogia original, lá no Retorno de Jedi, o original, o antigão, o Anakin também era velho lá, depois que o George Lucas mudou ele pro Anakin rejuvenescido. Então aqui é tipo uma espécie de piadinha interna. O propósito do Anakin aqui era o que a gente imaginava, era finalizar o treinamento da Ahsoka e remover toda a bagagem dela. E pra fazer isso, o Anakin, ele usa o que eu diria que é uma mistura de Mestre Yoda / Luke Skywalker. Ele força a Ahsoka a duelá-lo e assim como Luke Skywalker fez, a Ahsoka responde o Anakin dizendo que não ia lutar com ele. É a mesma coisa que o Luke disse pra ele antes. Inclusive o Anakin fala que já escutou isso antes e ele escutou de Luke. Infelizmente isso não funciona pra Ahsoka, a Anakin imediatamente ataca ela e eles entram em um duelo. Enquanto isso, na superfície, o Jacen, ele faz algo muito legal, ele consegue escutar o duelo de Anakin com a Ahsoka. Inclusive o Huyang até comenta sobre isso, ele fala que o Jacen, ele tem habilidades especiais porque o seu pai era um Jedi, o Kanan Jarrus. Então a gente vê aqui que o Jacen, ele é jovem, não foi treinado ainda, mas ele é forte com a força. De volta no duelo da Ahsoka com o Anakin, a Ahsoka acha que já aprendeu tudo que tinha pra aprender com seu mestre, mas o Anakin mostra que ele não ensinou tudo pra ela. Ele corta o chão aqui do Mundo Entre Mundos e a Ahsoka cai no abismo. O fato de Anakin ter cortado esse chão aqui me indica provavelmente que esse aqui não é o Mundo Entre Mundos verdadeiro, eu acho que tá mais pra uma espécie de visão mesmo. Quando a Ahsoka cai lá embaixo, ela já cai direto no meio da pancadaria, direto no meio das guerras clônicas, na Batalha de Ryloth. Na frente dela, o Anakin tá usando a sua armadura clássica das Guerras Clônicas, é a primeira vez que a gente vê isso no live action. E a Ahsoka então diz pra ele que ela não tá entendendo, e o Anakin aqui já começa o treinamento dela, dá uma mestriodada na cara dela, dizendo pra ela que esse é o problema. Ela não acredita, ela não entende, esse é o problema dela, assim como era com Luke Skywalker. Nessa primeira visão, a Ahsoka revive um dos seus primeiros traumas. A Ordem Jedi existia como mantedores da paz, esse era o propósito deles, mas em vez disso, por causa das guerras clônicas, a Ahsoka foi obrigada a se tornar uma guerreira. Ela foi obrigada a se tornar uma combatente quando ainda era criança. Aqui começou o primeiro trauma dela. E o Anakin ensina pra ela que realmente tudo aquilo foi traumatizante. Não dá pra mudar o passado tá na mente dela, vai ser parte dela pra sempre, e a única coisa que ele pode ensinar pra Ahsoka é como liderar, é como apesar de todos esses problemas que ela tem, ela não pode parar de lutar. A Ahsoka pergunta o que vai acontecer se eu parar de lutar, e o Anakin é sincero, ele fala que ela vai morrer, ela vai ter que lutar pra viver o resto de sua vida. Não parece justo, a vida não é justa, mas pra viver é isso que é necessário, é a luta eterna, é o conflito eterno, e ela não pode desistir. Enquanto isso, o pessoal na superfície não tem sinal nenhum da Ahsoka, o que pode indicar pra gente que ou ela tá no meio de um oceano, tem muita vida, então é difícil detectar a Ahsoka, ou talvez o corpo dela nem tá no oceano naquele momento, tá no mundo entre os mundos. É interessante de pensar. A próxima batalha que o Anakin e a Ahsoka participam é a Batalha de Mandalore, o Cerco de Mandalore. Essa aqui nem o Anakin reconhece, porque ele não participou nela, só a Ahsoka. A gente tem o Rex aqui no meio, o Temuera fez a voz dele, a gente tem os Mandalorianos aqui com chifre no capacete, os super comandos. E então a gente é revelado o segundo trauma da Ahsoka.
O Anakin conversa com ela, a Ahsoka entra em um estado de rejeição, ela guarda o seu sabre de luz, ela se recusa a lutar, ela cruza os seus braços, os dois ficam do lado do outro, que nem na série The Clone Wars, e a Ahsoka aqui novamente não entende. Ela acha que o legado que ela tem, através de Anakin, é um legado de morte e destruição. Ela não percebe que ela é parte de uma linhagem muito mais profunda do que isso. E o Anakin explica pra ela. A linhagem deles vem lá de Qui-Gon Jinn. Era o Jedi diferente, o Jedi que pensava de uma forma única, o Jedi rebelde, o Jedi que treinou Obi-Wan Kenobi, que tem as qualidades do Qui-Gon Jinn, também um pouco rebelde, igualmente sábio. E esse cara foi o mestre de Anakin, o mestre do escolhido, também diferente, também único e especial da sua forma. E a Ahsoka é parte dessa linhagem, uma linhagem de pessoas extremamente especiais, mas infelizmente a Ahsoka não entende. Então Anakin volta pro início do treinamento, é viver ou morrer. O Anakin então saca um sabre de luz vermelho e vai pra cima da Ahsoka de novo. Retornando pro mundo entre os mundos, Anakin aqui, olha que massa, cara, ele varia entre o Anakin e o Vader. Isso me lembrou demais do Palpatine, ele também fez isso lá na série Rebels. A Ahsoka teve a experiência de lutar com ele no lado da luz e agora ela ia ter que enfrentar o seu próprio monstro, o monstro dentro dela, o lado sombrio dentro dela. Esse é o objetivo do Anakin no lado sombrio nesse momento. Essa luta é extremamente importante porque é algo que todos os Jedi importantes têm que passar, todos eles. O Luke Skywalker entrou na caverna de Dagobah e ele matou ele mesmo, ele dentro da armadura do Vader. Mestre Yoda no planeta dos Whills teve que lutar com ele também, o Yoda do lado sombrio, e agora que a Ahsoka ia ter que enfrentar o monstro dentro dela, o lado sombrio dela, e vencer. E no final ela consegue fazer isso. Ela diz pro Anakin que ela escolhe a vida. Ela entra no lado sombrio, ela passa pela escuridão, o olho dela fica amarelo aqui, mas ela consegue voltar. Depois de derrotar a escuridão dentro de si mesmo, a Ahsoka tá uma mestre Jedi completa, inclusive ela pode até mesmo morrer e retornar como um fantasma da força. Um dos pedaços ali no treinamento de se tornar um fantasma essenciais é exatamente esse daqui, é reconhecer e vencer o lado sombrio dentro de você. Com o treinamento dela oficialmente completo, o Anakin vai embora e ela desce, ela entra dentro do chão, ela passa pelas águas, aqui é o batismo dela, ela é uma nova pessoa, ela não é mais a ex-Jedi Ahsoka. Depois de ser resgatada, ela muda até mesmo a sua aparência, a roupa dela agora é uma roupa mais clara, ela muda a tiara que ela tem na cabeça dela, o que a gente chama de o cocar de Jakku, ela troca para esse outro aqui, e a personalidade dela agora tá completamente diferente, como a gente tanto esperava, agora ela tá bem mais sorridente, bem mais light, leve, sem a bagagem nas costas. Agora ela é a Ahsoka Gandalf, nasceu novamente. Ela usa sua habilidade para sentir o que aconteceu com o mapa, né, quando foi destruído. Ela tem uma noção para onde o pessoal foi, o que aconteceu com a Sabine, o que aconteceu com o Baylan. E então ela tem a excelente ideia de entrar dentro de um Purrgil, que nem o Jonas entrando na baleia, uma referência bíblica, e ela vai pro hiperespaço basicamente dentro da boca de um Purrgil. A Nova República aqui nesse episódio, assim como todos os outros episódios praticamente, tá me irritando demais. Até a Mon Mothma tá conseguindo me estressar. Eu até entendo aqui a necessidade dela tá pedindo provas, né, sobre a parada do Throne, que eles estão tentando trazer ele de volta e tudo mais, mas bora ser honesto aqui, a gente tem uma quantidade gigantesca de testemunhas, cara. Teve pilotos de X-Wing que morreram. Então assim, mesmo não tendo evidências concretas, essa quantidade de testemunhas aqui era pra valer alguma coisa. Mas o episódio é basicamente esse aí, pessoal. Foi um episódio muito bom, excelente. Eu ainda tô em dúvida se eu gostei mais desse ou do episódio anterior. Os dois foram bons. Pra mim foi um dos melhores conteúdos de Star Wars que eu andei vendo aí há muito tempo, hein? Mas deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.